Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal para vocês neste domingão. É isso aí, gente, já tô aqui, ó, tomando o cafezinho e trazendo notícias para vocês. Pois é. Bom, gente, olha só, amanhã começa as campanhas eleitorais. Pois é, mas já tem político que já tá dando aquela alfinetada e um deles é o Nicolas Ferreira, gente. É isso, o Nicolas Ferreira soltou o seu primeiro vídeo pré-campanha eleitoral e dá uma alfinetada no Lula, e eu achei um vídeo bem interessante, tá? Até parece coisa de cinema, e eu trouxe aqui para vocês para iniciar este domingão. É isso aí. Vamos iniciar com o vídeo do Nicolas. Daqui a pouco tem mais notícia para você. Não fica só aqui não, tá? Tem muita coisa, mas vamos começar pelo começo. Olha só este vídeo. Olá, meu nome é Nicolas Ferreira e eu sou candidato a deputado federal. Corta, Nicolas. Mais sorriso, produção. Entre senhora, entre trabalhador, precisa de mais populismo, tá? Parou, está tudo errado. Você acredita nisso? Durante muito tempo disseram que a política era apenas um programa para você assistir. Enquanto eles falavam, você escutava. Só que eles esqueceram de uma coisa. Agora o controle está nas suas mãos. Nossa, R$12, acho que não vai dar. Já reparou que tá dando para comprar com R$100 hoje em dia? Como que sustenta uma família assim? Bom dia, freguesa. Cara, hein, moço? Hoje não, companheira. Não dá para aceitar isso. Meu telefone! Peraí, filho. Quantos anos você tem? 16 só, roubei só pra comprar uma cervejinha. Que cervejinha o quê, cara? Me devolve isso aí. Sabe por que continua acontecendo isso aqui? Que a turminha do Paz e Amor ama defender a vítima da sociedade. Senhor presidente, enquanto o brasileiro trabalha pra pagar a conta... Aqui, todo mundo foi eleito pra poder falar em nome do povo. Mas quando a gente tenta fazer isso, alguém sempre tá pronto pra apertar o botão de censura. Antes de qualquer mandato, existe uma história. Eu vim de uma casa simples. Hoje, sou marido, sou pai. Foi dentro de casa que eu aprendi que poder não é mandar nos outros, é responder pelo que você faz com ele. Quando eu conto a minha história, tem gente contando seu dinheiro. Nicolás, você vai conseguir colocar tudo isso num vídeo? Tá tudo no site. Quem quiser é só conferir meus discursos, meus projetos, emendas, tá tudo lá. Fundo eleitoral? Tá de sacanagem, né? Tipo isso aqui. Imagina o que dava pra fazer com 5 bilhões de reais gastos em saúde, segurança, educação. Pois é, eu acho que agora tá claro qual lado que eu vou lutar. O seu. Tem gente acompanhando cada passo que eu dou, esperando só uma oportunidadezinha pra me tirar daqui. E por isso, dessa vez, não é só sobre ser eleito. Tem coisas maiores em jogo. Porque se tentarem me tirar daqui, eles não estão apagando apenas um deputado. Eles estão tentando calar você também. Meu número, você já sabe. 2222. Vamos juntos mudar o Brasil, para não ter que mudar do Brasil. É isso, gente, que vídeo, gente, chega, arrepiei aqui, tá? E pra você que não prestou atenção, o Lula do bem, pois é, temos um Lula do bem na direita, participou desse vídeo, tá? Ele tava lá no supermercado, na parte do supermercado lá. Quem quiser pode voltar e ver de novo que o Lula do bem participou também deste vídeo daí. E que vídeo, tá? Vídeo de cinema, parabéns aí para o Nicolas Ferreira. Ficou top das galáxias, gente, é isso. Bom, mas não acabou aqui não, vamos para mais notícia. Eu quero trazer este vídeo para vocês do Marcelo Van Hatter, gente. Eu não costumo trazer muito Van Hatter aqui, gente, mas olha só essa fala que ele deu em cima da Amanda. A Amanda que ela tá hoje na SBT.
na SBT News, né? E ela tentou aí passar pano para o Lula e para o STF, gente. Mas olha só o que o Van Hatter falou aqui, preste atenção. Acho que essas questões estão superadas. Superado, né? Desculpa, Amanda, superado por quem está passando o pano para o Supremo Tribunal Federal. Porque o Lula teve direito a um julgamento em 3 instâncias por corrupção, foi condenado por isso, e depois o Supremo foi lá e anulou, só porque teve um problema no CEP, e não porque tivesse sido absolvido. E o ex-presidente Bolsonaro, que também era ex-presidente quando foi julgado, teve que enfrentar processo no Supremo Tribunal Federal. Acho que essas questões estão superadas, né? O Supremo já se debruçou sobre isso, aí foi o pleno todo que achou por bem julgar os processos de condenação do 8 de janeiro na Corte. Superado, né? Desculpa, Amanda, superado por quem está passando o pano para o Supremo Tribunal Federal, que nunca vai ser meu caso. Não estão superados, porque nesse caso É a Corte Constitucional do país, hoje a gente respeita as decisões. Mas eu tenho direito à minha opinião no país ou não tenho? Eu tenho direito a respeitar a Constituição ou não tenho? Certamente a Constituição precisa ser respeitada tanto por mim como por os ministros do Supremo. E os ministros do Supremo não estão respeitando a Constituição. Se um Supremo não respeita a própria Constituição que jurou respeitar, eu tenho pelo menos o direito à minha opinião de dizer que estão desrespeitando a Constituição, estão agindo, aliás, contra ela, cometendo crimes de responsabilidade e, por isso, precisam sofrer impeachment. É tudo muito simples, na minha opinião. Candidato... Agora, lamentavelmente, nós vemos que a própria imprensa, em muitos casos, tem diminuído a importância dessas agressões, desses ataques à Constituição, essas ilegalidades. Ou você acha certo uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter um contrato de 129 milhões com um banqueiro? Tudo isso foi questionado longamente, intensamente pela imprensa, pode ter certeza. Candidato, deixa eu só fazer... Não, mas eu pergunto a sua opinião, você acha certo? Você acha que o tem entrevistado aqui é o agora senhor. Ninguém encontrou uma explicação. O entrevistado... A senhora é bem informada. Não, sim. Aqui a gente faz análise, dá informação e traz notícia e entrevista o senhor. Candidato, deixa eu fazer só uma última perguntinha, porque infelizmente nosso tempo é curto. Entrevista, mas quando faz perguntas, a senhora está trazendo opiniões que considera peremptórias, que não cabem em discussão, o que não cabe para quem está entrevistando. Quem está perguntando faz pergunta. Agora, se você se acha no direito, Amanda, com todo o respeito que eu tenho, de fazer análises ou até mesmo afirmações tentando desfazer as minhas que estão baseadas na Constituição, eu também tenho o direito de lhe fazer perguntas. Não estou desfazendo as suas. É isso, gente. Lá para em cima da Amanda, que tentou defender aí o STF e tentou defender o Lula, gente. Ah, descondenado, tá descondenado. Então isso é o que vale, mesmo passando por cima da Constituição, né? Pois é, ninguém tem direito de discordar mais não. É o que eles fazem, tá valendo e pronto. Pelo amor de Deus, parabéns aí para o Van Hatter, tá? Bom, e eu vou trazer também aqui, gente, o Gustavo Gaia, porque ele trouxe mais esperança pra gente. Pois não só o Gustavo Gaia, tá? A própria imprensa e os próprios petistas trouxe esperança pra gente. Tá entendendo não? Tá entendendo nada, né? Olha só o que o Gustavo Gaia tem a falar aqui. Tem medo de ser preso. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Flávio Bolsonaro vai ganhar. O PT vai ser derrotado. Nós vamos colocar 5 ministros no STF. Nós vamos mudar a história do Brasil como ninguém poderia imaginar. Bolsonaro vai ser libertado. Os prisioneiros do 8 de janeiro serão libertados. Os inquéritos ilegais serão enterrados. E o Brasil vai voltar a sorrir. E você poderá falar novamente sem ter medo de ser preso. Calma, essa não é uma opinião minha, não. O que eu vou mostrar para vocês agora é um vídeo sobre um relatório, um estudo feito por uma agência de investimento, que é a Mar Asset, tá? E eles não ligam para ideologia, eles fazem estudos comportamentais, até porque para o mercado financeiro isso é muito importante, para saber se é bom investir num país ou não. Eles não estão nem aí para a esquerda ou direita, são extremamente técnicos e pragmáticos. Eu quero te mostrar esse vídeo aqui, você deve conhecer esse cara fala sempre da Bolsa de Valores, das ações, do mercado financeiro. Preste atenção neste vídeo dele, de 1 minuto. Atenção, Lula não é favorito para vencer as eleições. É o que a gestora de investimentos Mar Asset diz. Na contramão do que parte do mercado vem precificando, a gestora avalia que a reeleição de Lula é mais difícil do que parece. O fundador e CIO, Chief Investment Officer da gestora, Bruno Coutinho, afirmou que considera difícil a vitória do presidente. E a tese é polêmica, porque as pesquisas mostram Lula na frente hoje em dia. O levantamento CNT-MDA, divulgado nessa semana, por exemplo, aponta Lula com 48% e o Bolsonaro com 39%. Então,
Como é que a Mar Asset chega nessa conclusão tão diferente? A gestora aposta em uma mudança do comportamento do eleitor, especialmente entre os chamados eleitores flutuantes, e avalia que repetir a estratégia eleitoral de 2022 pode ser muito mais difícil dessa vez para o PT. Traduzindo, a pesquisa mostra quem está na frente hoje. A Mar Asset está tentando descobrir quem tem mais chance de chegar na frente em outubro. E isso interessa e muito ao mercado. Se a percepção sobre a eleição mudar, o dólar, os juros e a bolsa podem reagir antes mesmo do eleitor colocar o voto na urna. Lula lidera as pesquisas, mas tem gente na Faria Lima apostando que ele não é o favorito. Pelo jeito, a eleição tá longe de tá ganha. O presidente Lula foi num... Esse aqui é outro vídeo que eu quero mostrar para vocês também, que me marcou. O que nós estamos percebendo é, as pessoas estão passando por uma crise financeira tão grande que elas estão deixando a parte ideológica de lado. Pessoas que sempre votaram no PT vão no supermercado e não conseguem encher o carrinho, não conseguem pagar sua conta de luz, de água que está subindo, o aluguel que subiu, o combustível, não conseguem mais ter automóvel, não conseguem mais ter lazer, o dinheiro não sobra. Nós estamos, está aqui essa matéria que eu achei ela muito importante, muito interessante. Nós estamos com a inadimplência recorde entre adultos. Gente, nós vamos chegar à metade da população brasileira inadimplente, devendo, com nome sujo, sem poder ter crédito na praça. 44,8% das pessoas estão inadimplentes, adultos. Isso é quase a metade da população. Inadimplência de até 5 anos, pessoas que não conseguem mais pagar suas dívidas, ou seja, não tem crédito na praça, não conseguem mais pegar empréstimo para investir, para fazer mais nada. Estamos vendo recorde de recuperação judicial, de falência, de pessoas indo embora para o Paraguai. A sensação que a Miriam Leitão tanto fala é uma sensação, na verdade, de desespero. E o que as pessoas estão percebendo? Cara, tá bom, posso até não gostar do Flávio Bolsonaro, mas não dá para ficar com o Lula. O que as pesquisas da rejeição não mostram é a intensidade da rejeição. A rejeição ao Lula, ela é visceral, ela é um caso de sobrevivência. São pessoas que estão sendo violentadas quando vão no supermercado. A rejeição do Flávio Bolsonaro é uma rejeição superficial, no sentido, ele é filho do Bolsonaro, ele é filho do negacionista. Um caso é uma rejeição superficial, fraca, frágil. No do Lula é visceral. São pessoas que fazem questão de fazer campanha contra ele, de conversar com seus amigos, seus familiares, pessoas do trabalho, grupos do WhatsApp. Enquanto que a do Flávio não é assim essa rejeição. É aquela rejeição de resquício do Bolsonaro, do pai, que foi a doutrinação que a imprensa causou no ideário coletivo. Nós vamos ganhar. E eu repito, e vai ser uma vitória que nós nunca mais vamos esquecer. A gente só não pode perder essa oportunidade. Porque fazendo Flávio, ele precisa da maioria no Senado. Flávio não vai conseguir governar e até mesmo não vai conseguir ficar no cargo se nós não colocarmos maioria no Senado para elegermos um presidente do Senado e esse presidente possa iniciar um processo de impeachment e colocar o STF na caixinha, aprovar projetos de lei que acabam com decisões monocráticas, que acabam com inquéritos ilegais, que acabam com investigações ilegais, que acabam com a ditadura do judiciário, que dê mandato para ministros do STF. Flávio precisa dessa maioria no Senado. Então, essa semana, nós vamos publicar um site. Nesse site, você vai saber exatamente quais são os candidatos ao Senado escolhidos por Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro. Os 47 nomes que ele listou na live, vai ter um site onde você vai clicar no seu estado e vai aparecer os candidatos ao Senado daquele estado. Aí que entra, você tem que ir para a rua, tem que militar, tem que pedir voto, porque agora já não é uma questão de ideologia, é sobrevivência. E para sobreviver, a gente tem que derrubar o PT. É isso, gente. Palavras sábias aí do Gustavo Gaia, né? E tão sábia, gente, que até a própria esquerda já tá batendo perna, batendo cabeça, brigando entre si. Pois é. Olha só este vídeo aqui do André Janone, gente. Ele ficou em desespero. Esse cara aqui é aquele que sai espalhando fake news nas redes sociais. Pois é, ele nunca é punido, tá? Tá no PT, né? Nunca é punido, pois é. Bom, depois da última pesquisa que saiu da Quaest, gente, que mostra o Lula em um empate técnico com o Flávio Bolsonaro, ele vendo que todas as mentiras que ele disse contra o Flávio Bolsonaro não surtiu efeito nenhum,
simplesmente começou a criticar o próprio PT, a própria esquerda, dizendo que estão mentindo um pouco, tem que ir mais para as redes sociais mentir mais. Olha só esse vídeo, que desespero. Pessoal, sabe o que o CEO da Quaest acabou de explicar aqui na Globo News? Que o Flávio Bolsonaro caiu, despencou nas pesquisas quando saiu o áudio do Vorcaro. Mas aí ninguém mais falou nos áudios do Vorcaro e ele voltou a crescer. Por isso que ele empatou agora com o Lula. Agora eu pergunto pra vocês, quem que deveria estar 24 horas aqui na rede social, descendo o cacete do lombo desse vagabundo desse Flávio Bolsonaro e lembrando o povo toda hora do áudio do Vorcaro e cobrando explicação dele? Nós, a esquerda. Janones, mas a mídia não falou mais nada. Eles a gente já sabe que tá vendido, que é do lado de lá, que é de direita. Eles não vão falar mesmo não, essa obrigação, ela é nossa. Mas não, a nossa turma tá preocupada, sabe o quê? Em postar assim, qual foto minha você quer ver na urna? Essa ou essa? Olha, esse é o emoji que temos, esse é o que queremos. A nossa turma tá preocupado em divulgar lá assim, agora é oficial, essa é a fotinha que você vai ver na urna. Campanha fofa é o caralho. Com campanha fofa, campanha dessa bosta de esquerda caviar, nós vamos tomar uma tunda, um couro, uma lapada e vamos perder a eleição. Mas dá tempo de eu acordar porque a campanha nem começou. É a gente ir pra cima, descer o cacete, mostrar quem é esse vagabundo desse Flávio, fazer o enfrentamento que tem que ser feito para reeleger o presidente Lula e afastar de uma vez por todas o risco desses Bolsonaro voltar ao poder no nosso Brasil. Vamos embora pra cima que a gente tem... Aí, gente, o desespero do Danones. Eu nunca vi ele desesperado desse jeito, não. Ele sabe, se o Lula perder também, ele vai se dar muito mal, gente. O cara que mais inventa fake news no governo Lula, gente. O cara que distribui fake news de graça aí nas redes sociais, né? Bom, eu vou trazer também o Chiquini aqui para falar dessa mesma pesquisa da Quaest que saiu, que mostra aí o desespero, como vocês viram aí, o desespero dos petistas, gente. Tão desesperado demais, sabe por quê, gente? Porque na eleição de 2022, nesse mesmo tempo, tá? Nesse mesmo pré-campanha que saiu a pesquisa da Quaest, o Bolsonaro tava uns 8 pontos a menos. E quando saiu o resultado, o Lula ganhou a eleição por 1 milhão e alguma coisa, pouquinho de nada. Agora imagine agora que tá dando empate. O Flávio Bolsonaro tá o quê? Uns 2, 3 milhões na frente? Olha só isso. Gente, olha só, a esquerda está em desespero com o Flávio Bolsonaro. Na semana que o Kassab disse que o PSD, que o Centrão tá com o Lula, sai uma nova pesquisa e essa aqui, a esquerda tá sempre na frente, hein? Dizendo que tem empate técnico entre Flávio e Lula. Na pesquisa Quest é o seguinte, se a Quest tá dizendo que tem empate técnico, é porque nós estamos 5 pontos na frente do Lula, tá? Tanto é que a esquerda tá apavorada que, olha só, o Rachadones surtou. O Rachadones surtou ontem no X, olha o que ele escreveu, ó. Flávio ultrapassará Lula até a segunda semana de setembro. Jogando a toalha já. Salvem esse tweet. Eles já sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Nem os analistas, nem os comentaristas, nem a esquerda e pasmem. Nem os bolsonaristas têm a exata noção do que está por vir. Quem domina as redes domina a vida política. Nós, a direita. E isso será aprovado nessas eleições. Gente, vai dar Flávio Bolsonaro. Imagine só, e sem Centrão. Maravilhoso, né? Imagina só, chegar como 2018. Chegamos na presidência sem dever nada pro Centrão. Maravilhoso. Toma, Centrão, nós vamos ganhar essa eleição sem vocês. Se o Rachadones já tá jogando a toalha, imagina só, é o principal soldado do Lula, significa que já tá indo boi com corda com tudo. A direita vai voltar e nós vamos expurgar para sempre esse lixo do PT. Lula, tua aposentadoria tá chegando, hein? E depois de aposentado, você vai voltar aqui pro Santa Cândida, do lugar que você nunca devia ter saído. O
O desespero tá rolando solto, gente. Mas é aquela coisa, gente. O povo sente no bolso, o povo sente o desemprego chegando aí. E falar em desemprego, você viu aquela história lá das lojas das Casas Bahia sendo fechada pelo Brasilzão. Pois é, gente, várias lojas fechando aí pelo Brasilzão. E não foi só da Casa Bahia, não. Eu vou mostrar mais pra você, tá? Mas vamos ver, vamos entender mais aqui o da Casas Bahia, gente. Olha só, porque tá fechando tudo e o desemprego tá reinando aí, gente. Presta atenção. 3 dias depois da Mira Leitão dizer na televisão que o preço alto no Brasil era só uma sensação, os funcionários das Casas Bahias chegaram para trabalhar ontem, na sexta-feira, e encontraram as portas trancadas, só um papel no vidro colado, nada mais que isso. Em Dourada, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as únicas 2 lojas da cidade amanheceram com as portas fechadas. Em Ponta Grossa, no Paraná, a única unidade da Avenida Vicente Machado só tinha um aviso assim colado de que não teria expediente. Em Porto Alegre, 3 lojas baixaram as portas e o sindicato acho que já contabilizou, parece que 40 demitidos. Só ali, ninguém tinha sido avisado antes. E aí o que parecia ser um caso isolado virou, no fim daquele dia de ontem, observe, o maior corte que a maior varejista de eletrodoméstico do Brasil já fez na história brasileira inteira. O Valor Econômico deu a informação em primeira mão e o número é esse: 298 lojas fechadas de um total de pouco mais de 1.000 unidades. Isso dá 28,7% da rede inteira da Casas Bahia no Brasil. Não foi loja perdendo movimento e fechando devagar ao longo do ano. Foi tudo em 2 dias. A Casas Bahia adiou a divulgação do balanço do segundo trimestre, que estava marcada para quarta-feira, dia 12, e empurrou para sexta, o mesmo dia da demissão em massa. Os números da própria companhia explicam a pressa. No primeiro trimestre de 2026, a Casas Bahia teve prejuízo de quase 1,1 bilhão de reais, mais que o dobro da perda do mesmo período do ano anterior. Em 2025, o prejuízo consolidado chegou perto de 3 bilhões. Em 2024, a empresa recorreu à recuperação extrajudicial para esticar cerca de 4 bilhões de reais em dívidas. Pois é, e não acabou por aí não, essa sensação, gente, essa sensação de demissão, não acabou por aí não, porque a Volkswagen também vai começar aí a demitir, gente. Olha só, Volkswagen vive maior crise da história com o fechamento de 4 fábricas e até 100.000 demitidos, gente. Olha só, fábrica montadora aí, montadoras de carros sendo fechada. Pois é, ninguém aguenta mais o Lula, ninguém aguenta mais tanto imposto, gente. Gente, não tem como empresário sobreviver. Isso daí, gente, isso daí é só o começo, tá? Por quê? Por que o começo falando em montadoras? Porque o Lula trouxe aí as chinesas, deu total apoio aos chineses e simplesmente descartou as fábricas locais que já estavam aqui, ó, anos e anos. Para você ver aí a Volkswagen falindo, saindo do Brasil. Você vê outras montadoras também saindo do Brasil, porque ninguém aguenta pagar tanto imposto como esse governo cobra dos empresários, gente. E não é só dos empresários, né? Dos empresários, é da gente. A gente paga 40% de imposto em comida. Gente, não deveria ter nem imposto em comida, mas a gente paga. É um absurdo atrás do outro. Bom, mas agora vamos a mais notícias com ele, o meu amigo parceiro aqui do canal, o Didizeira, que vai trazer mais bomba e continuar as notícias pra gente aqui, tá? Não deixa de deixar o like no vídeo, gente. Comenta aí também da onde você tá vendo o vídeo, da onde você tá vendo as notícias aí. Qual tua cidade, qual teu estado? Comenta aí embaixo, comenta pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? Quem comentar eu também vou estar curtindo todos os comentários de vocês, não esquece. E também, se você chegou até aqui, não vai esquecer do like, né? Pois é. Mas sem mais delongas nenhuma, já puxo a bola para ele aqui, o nosso amigo Didizeira. Olha só. E é o seguinte, meu amigo, notícia mais do que boa. Saiu a pesquisa da Quest, vocês já devem ter visto em outros canais aí, né? Já que eu não pude trazer esse assunto de manhã.
Mas vocês já devem ter visto aí que a pesquisa Quest, que é a mais petista de todos os institutos, está colocando o Flávio empatado com o cachaceiro, né? E a gente sabe, se eles estão empatados na pesquisa mais petista do Brasil, é porque a realidade é outra, evidentemente, né? Flávio deve estar na frente e muito na frente. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui. Vamos comentar bastante sobre nosso amigo Flávio. Tem live de Flávio hoje, meia-noite, viu, galera? Hoje, à meia-noite, a gente vai ter a live de Flávio Bolsonaro. E amanhã de manhã teremos a manifestação, né, o lançamento oficial da candidatura dele lá em Copacabana. Vou tentar transmitir ao vivo, como vocês sabem, não depende de mim, eu dependo de algum outro canal que vá transmitir, né, de preferência de algum amigo, né, para eu poder pegar as imagens. Então, vou tentar fazer, sim, a transmissão ao vivo lá da manifestação em Copacabana. E hoje de noite tem live. Hoje, à meia-noite, tem live do Flávio Bolsonaro. Não percam, não percam. Para mim é muito tarde aqui. Eu não vou conseguir ver, mas amanhã certamente eu vou ver os cortes. Beleza? Então pronto, então a gente vai falar bastante do Flávio, bastante de pesquisa. Vamos falar dos motivos que levaram ao cachaceiro Larápio, mesmo na pesquisa petista, cair. Acho que vocês já sabem quais são os motivos, mas é sempre bom bater nessa tecla. Vamos falar da mentira do Haddad. O senhor Haddad foi pego na mentira, naquela história de que a polícia cercou o carro dele, não sei o quê. A gente vai falar sobre isso. E, claro, eu não poderia deixar de comentar também a entrevista do Mendonça no podcast do instituto dele, do ITER, ou ITAR, não lembro direito, que é o instituto que ele é dono. E aí, agora, esse instituto tem um podcast, chamou o dono, e ele disse suas verdades ali, viu? E a gente vai trazer aqui alguns cortes para vocês. Enfim, vamos começar logo, que tem muito assunto aqui. E eu fico realmente assim... Quando eu não faço a live tradicional, eu fico numa agonia doida, bro. Fico numa agonia maluca. Eu não sei em relação a vocês, mas... Porra, é como se faltasse alguma coisa no meu dia, entendeu? É como se meu dia não fosse completo. Então, aí eu tento compensar na live da tarde. Então, meu querido, se abolete aí na sua poltrona, no seu sofá, no seu troninho, aonde você estiver, aperte os cintos e vamos decolar a nave-mãe para o infinito e além da notícia. Vocês já sabem os caminhos se quiserem colaborar aqui com o nosso humilde canalete. Mande o superchat, mande o super sticker, mande o valeu demais. Se você estiver assistindo no gravado, você manda um valeu demais para nós. E, claro, meu querido gafanhótico, vire membro do canal por apenas R$ 7,99 por mês e você vai ajudar a manter essa bagaça aqui. Então, vire membro, pô. Ou doe aí uma assinatura, 2. De manhã, praticamente, a gente não conseguiu fazer a live, então não consigo ter ajuda nenhuma quando tem live desse tipo, né? Então, não tive nenhuma assinatura, não consegui nada, não teve, foi 0 de assinatura. Então, se você quiser me ajudar a bater essa meta agora de tarde, eu te agradeço muito. Você pode doar uma assinatura, 2, você pode virar membro, que é melhor ainda. Feito todos os jabás, só me resta lhe pedir que deixe seu like, se inscreva no canal, que não custa nada, porque é de graça isso, né? Pelo menos isso. Se você gostou da nossa live, você pode fazer. Beleza? Então vamos lá, meu filho. Notícia boa. Eu nem diria que é boa, eu diria que é uma notícia ótima. Porque quando um instituto de pesquisa, veja bem, além de ser o mais petista de todos, quando esse instituto só trabalha exclusivamente para a Rede Globo e eles colocam o Flávio empatado com Lula no segundo turno, você já sabe a realidade, né? Você já sabe o que está acontecendo. Não tem nada de empate. Se a Globo e o PT, junto com o Instituto de Pesquisa mais petista do Brasil, estão dizendo isso, é óbvio que eu sei que você não acredita nisso. Como eu sei que você não acredita em nenhuma pesquisa. Nenhuma, 0. Mas essa muito menos, né? Mas é bom. O bom dessa pesquisa, e é isso que a gente vai trazer aqui, foi ver o contorcionismo da velha mídia.
A velha mídia só faltou bufar, né? Porque a candidatura tá de vento em popa, apesar de todos os percalços, apesar de todas as pedras no caminho, de todas as sacanagens, inclusive familiares, se é que vocês me entendem. A campanha do Flávio, aos trancos e barrancos, está indo. E está indo muito bem. E aí a velha mídia teve que falar. Os esquerdistas, deputados da esquerda, indignados com a pesquisa Quest. A velha mídia também. Então, se essa raça não está gostando, é porque a coisa está boa, né? Então, vamos lá. Já vou começar já do UOL, né? Que dispensa apresentações. Aí o UOL noticia o seguinte. Quest. Lula e Flávio voltam a ficar tecnicamente empatados no segundo turno. Pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados no segundo turno da disputa presidencial, com 43% e 40% das intenções de voto, respectivamente. O levantamento contratado pela Globo ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 13 de agosto. Isso aí não interessa, não. Esses dados são idiotas. Ninguém acredita nessas porcarias. Bom, aí é primeiro turno, Lula 38, Flávio 31, o resto não dá nem para falar, né, meu? Caiado, Chico Linguiça, Augusto Cury, Romeu Zema, não dá nem para levar em consideração, né? E aqui, vamos ver aqui, no primeiro turno, já tem uma notícia interessante. Lula caiu de 40 para 38, caiu 2 pontos. Flávio subiu de 30 para 31. Ambos estão na margem de erro? Estão, mas aqui mostra uma tendência. Isso mostra uma tendência. A tendência de Lula é continuar caindo e a tendência de Flávio é, pouco a pouco, continuar subindo. Bom, aí no segundo turno a coisa é melhor ainda, né? Lula 43, Flávio 40. E aí você vê, Lula cai, aqui não diz exatamente, mas vamos supor que seja de 40, acho que é 45. Lula cai de 45 para 43 e o UOL espertamente não bota o número aqui, né, UOL? Eles são os vermes, né? E Flávio sobe de 39 para 40. Ou seja, a mesma tendência do primeiro turno está no segundo, né? Lula caindo, e caiu bonito Lula, né? Caiu 2 pontos no primeiro turno, caiu 2 pontos no segundo turno. Flávio sobe 2 pontos no primeiro turno e 1 ponto no segundo turno, ok? Bom, então é uma coisa maravilhinda. Aí eu vou trazer aqui para vocês a galera da Globo News, né? O camarote tendo que falar algumas coisinhas. E aí o camarote vem com aquela conversa do Dark Horse, porque Flávio superou o problema do Dark Horse, etc e tal. E olha a cara da Natuza Neri e do camarote. Reduzir a uma frase, a pesquisa de hoje seria essa: Flávio supera o seu pior momento. E ele teve um pior momento em julho, quando essa rejeição era 57% dele, agora baixa para 54%, a de Lula era 50% e agora está em 52%. Então, o Flávio, de fato, ele supera, e supera o quê? Ele superou assim, o Dark Horse. Não é que ele conseguiu explicar, ele ainda não explicou o caminho do dinheiro, porque o dinheiro foi para os Estados Unidos, mas diluiu o efeito Dark Horse. Essa é a primeira questão. O da Michelle, de fato, a gente já falou, até não foi por amor, mas foi por pragmatismo, mas resolveu. A Michelle está lá, falando com os evangélicos, dizendo, olha, estou aqui apoiando o Flávio por um projeto maior, então já perdoei, isso resolve. A questão que ainda está pendente é o tarifaço. Veja que o presidente Lula, ontem à noite, ele vê que é um foco que ele vai ter que explorar. Ele começa o processo de reciprocidade. Já avisando, você tem
todo mundo fala, não, tem que ter cautela, a parte técnica e diplomática do governo vai com muita cautela, não vai ser adotada agora, é preciso ter um instrumento, botar um instrumento para funcionar, da reciprocidade, mas na prática o Lula está querendo dar uma resposta política e chamar o debate da soberania para essa eleição. Então, esse ainda é um ponto frágil do Flávio. Mesmo assim, nessa pesquisa, os dois estão empatados. Ele tem que inventar alguma coisa, né? O Camarote tem que inventar alguma maluquice aí, né? Falou do Dark Horse. O Dark Horse foi superado. A treta com a madrasta também foi superada, mas tem aí o tarifaço, né? E Lula vai explorar bastante. Bom, eu acho que dessa vez o tarifaço jogou contra Lula. É a minha impressão. Eu acho que dessa vez o tarifaço não foi aquele arrasa quarteirão que eles acharam que ia ter, não, né? Ainda mais agora Lula dizendo que vai colocar a reciprocidade. Aí são dois discursos do governo, né? O discurso eleitoral de Lula, não, a soberania, nós vamos retaliar, é a reciprocidade. E o outro é o pragmatismo, o outro é a realidade. O outro é a área técnica do governo, o ministro da Fazenda, Dário Dúniga, dizendo, olha, a gente vai botar a reciprocidade, mas não vai ser agora, vamos estudar como é que a gente vai botar. O Senado já pediu um diálogo maior com a sociedade brasileira para saber se vai botar o tarifaço ou não, ou seja, um fala uma coisa, outro fala outra, né? Mas, enfim, a verdade é essa aí. Bom, de qualquer jeito, são bons sinais para a gente. O Flávio empatado com Lula na pesquisa mais petista do Brasil, eu só posso estar feliz, né? Então, isso significa que o Flávio está no caminho certo para vencer. Aí alguém vai dizer, pô, Didi, você está muito otimista. Eu estou otimista, sim, e eu tenho motivos para estar otimista. Eu vou até descartar essa pesquisa, certo? Então, assim, eu já falei isso algumas vezes. No mesmo período do ano passado, Bolsonaro estava 10 pontos atrás de Lula. Tinha pesquisa que botava Bolsonaro 8, 13 pontos atrás de Lula, né? E a gente viu o resultado final foi 1,5% de voto a mais. Então, hoje, os caras estão empatados. E há 4 anos atrás, Bolsonaro estava 10 pontos atrás, 13. Não é para ficar feliz? Outra coisa. Porque o Centrão não apoiou, o Centrão está neutro. Galera, o Centrão está neutro da boca para fora. O Centrão está neutro da boca para fora. Na prática, nos estados, não está, não. Nacionalmente está neutro por causa da pressão do STF. Só. Porque se não fosse isso, eles estariam com Flávio. E o que é que isso agregaria, Didi? Tempo de TV. Basicamente tempo de TV. Talvez Lula, que tem, acho que 1 minuto e 57 segundos a mais, no primeiro turno, porque no segundo turno é todo mundo com o mesmo tempo. Todo mundo com o mesmo tempo. Mas no primeiro turno, Lula vai ter aí 1 minuto a mais. Quase 2. Se Flávio tivesse o apoio dos partidos, talvez ele tivesse diminuído essa diferença ou até superado Lula no tempo de TV. Apesar da televisão ainda ser um veículo importante no Brasil, eu acho que ela não vai ser determinante, né? Hoje a galera nas redes sociais se informa muito melhor, né? Então, é isso. Há 4 anos atrás, Flávio está melhor do que estava o pai, há 4 anos, e o Centrão, que por Bolsonaro não tinha não teve apoio do Centrão naquela época, agora tem. Então, assim, não é para eu ficar feliz, pô? Eu tô vendo o copo, não é nem meio cheio. Passou já um pouquinho da metade. O copo já está enchendo. Não é que está na metade certinho, você pode dizer que está meio vazio ou está meio cheio. Não, o copo agora, meu amigo, já passou da metade. Certo? Bom, vamos lá. A velha mídia que vocês viram aí, né? Camarote chorando as pitangas dele, dizendo que Lula vai explorar as tarifas, etc e tal. Ok, vamos ver se vai dar certo. Aí vem a fofoqueira mor da família Bolsonaro, que é a Bela Megali. Pesquisa Quest confirma cenário mais temido pela campanha de Lula contra Flávio Bolsonaro. A pesquisa Quest, divulgada nessa sexta, confirmou o cenário que mais preocupa o PT e integrantes da campanha de Lula. Uma tendência de crescimento
mesmo que pequena, dentro da margem de erro para o senador Flávio Bolsonaro. Eu não disse? É uma tendência. Ok? Já é a segunda pesquisa que mostra que o Flávio está crescendo. Na outra, o Flávio não estava empatado. Mas a GEP, o Flávio está na frente, outras pesquisas também. Bom, do dia 5 de julho para esta sexta-feira, Lula oscilou negativamente de 39 para 38 no primeiro turno, enquanto o Flávio oscilou de 30 para 31. No segundo turno, o movimento foi similar, com o presidente indo de 44 para 43, caindo, e Flávio subindo de 39 para 40. A avaliação de coordenadores da campanha, feita a coluna, é de que o crescimento de 1 ponto percentual consecutivo de Flávio e a queda de 1 ponto de Lula é um sinal de alerta para os petistas. O mesmo movimento já tinha ocorrido no levantamento do início do mês feito pela Quest. Na avaliação de integrantes de Lula, o aparecimento de investigações da Polícia Federal envolvendo o filho do filho do presidente, o Lulinha, e o ex-chefe de gabinete, Marcola, podem ter pesado na oscilação negativa. Os petistas avaliam que há tempo e pautas para reverter a curva de queda de Lula e impor novos desgastes a Flávio. Bom, tempo de fato tem. Tempo tem. Agora é o seguinte, você acha que não vai sair mais nada de Lulinha? Não vai aparecer mais nada de Marcola? Do Berger? Do Jacques Wagner? A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Os petistas dizem assim, ó, eu acho que essa lama toda em torno do presidente pode ter ajudado. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todo esse lamaçal ao redor de Lula ajudou a mostrar ao povo que Lula é ladrão. Aqueles que tinham esquecido. Né? E aí, tá aí essas informações que não me deixam mentir. Aí agora é que vem uma coisa bonita. É você ver os esquerdistas indignados nas redes sociais. Olha isso. Aqui é o Betiol. Esse maluco aí é candidato a deputado lá pelo PSOL, se eu não me engano. Ou é a federal ou é a estadual, mas enfim. Aí ele diz, se dependesse do Sidônio Palmeira e da comunicação da campanha, ultrapassaria mesmo. Só que a militância está aqui para brigar e impedir isso, independente da ideologia jurássica que domina quem está à frente das redes sociais do PT. Ele está criticando o Sidônio e o modo como o PT está se portando nas redes sociais. Só um detalhe aqui, galera. O PT está gastando milhões e milhões e milhões. Na verdade, são quase 1 bilhão. São 800 e tantos milhões, não só em rede social, claro, mas 500 milhões na velha mídia e o resto em rádio, jornal, televisão, internet, etc. e tal. Os caras estão torrando uma grana preta e não está adiantando. Só que essa resposta é uma resposta para o Danones. O Danones estava putinha, né? O Danones é viado. Aí, ó. Flávio ultrapassará Lula até a segunda semana de setembro. Salvem esse tweet. Nem os analistas, nem os comentaristas, nem a esquerda e, pasmem, nem os bolsonaristas têm a exata noção do que está por vir. Quem domina as redes, domina a vida política. E isso será provado nessas eleições. Quem viver, verá. Bom, eu não tenho bola de cristal, não sei se vai passar. Como vocês viram aí, eu já expliquei isso, a tendência é de crescimento. A tendência é de crescimento para Flávio e de queda para Lula. E sim, as redes sociais serão muito importantes nisso. Só que tem o seguinte, a única coisa que eu discordo do Danones viadinho é que ele diz assim, ó, nem os bolsonaristas têm a exata noção do que está por vir. Eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem noção do que está por vir. Não a exata noção, porque eu acho que nem ele tem. Mas a gente sabe o que está por vir aí, né? A economia não vai melhorar até o final do ano. Até as eleições, daqui a 60 dias, menos de 60 dias, a economia vai dar um cavalo de pau e vai estar todo mundo com dinheiro no bolso? Ou vai piorar? A gente vai falar de economia já já. Porque os petistas falaram de Jacques Wagner, de Lulinha, de Marcola, de Berger, mas não falaram
de duas coisas principais: segurança pública e dinheiro no bolso. Hoje a gente soube que a Casas Bahia fechou no Brasil inteiro. A gente vai falar disso já já. Então, você tem que levar a economia em conta. Você tem que colocar isso na conta, irmão. Óbvio que tem.